Meus amigos, imaginem um porta-aviões gigantesco, um gigantesco porta-aviões que pode inclusive ser visto como um pontinho lá do espaço, de tão grande. Agora imaginem esse gigantesco porta-aviões impossível de ser afundado. Um porta-aviões, que é incapaz, simplesmente incapaz de ser afundado, ou seja, indestrutível como um porta-aviões. Mas imaginem mais, imaginem tudo isso pela bagatela de 146 milhões de dólares. Bagatela, se comparado ao poder destrutivo de um porta-aviões gigantesco e impossível de ser afundado. Uma bagatela. Pois é, esse porta-aviões existe e está sendo comprado pelos Estados Unidos do Japão. Do Japão. Para entender essa história, precisamos ir ao mapa. Vocês estão vendo aqui um pontinho chamado Majeshima. É uma pequena ilha que fica ao sul do Japão. A pequena ilha fica ao sul do Japão, mas de frente para o mar da China Oriental e, pior ainda, para os chineses, nas costas da China, tendo também nas proximidades a Coreia do Norte. Trata-se de uma pequena ilha, aqui está a foto, esta é a foto da ilha, vista de cima do ar. É um gigantesco porta-aviões. Por que gigantesco porta-aviões? Porque os Estados Unidos estão transferindo suas bases, que estavam localizadas nesta região que vocês estão vendo em vermelho aqui no mapa. Esta região em vermelho no mapa. Aqui está basicamente concentrado o maior poderio americano no Japão. Mas como aqui é uma região muito povoada, densamente povoada, pousos e decolagens dos caças americanos têm atrapalhado um pouco a vida dos japoneses. Por isso aconteceu o seguinte: desde 2014, os Estados Unidos vêm tentando negociar com os proprietários da ilha, que era particular, a compra. E finalmente foi acertado. Os Estados Unidos entrarão com 146 milhões de dólares e os japoneses com alguma coisa também, porque receberão nessa ilha treinamentos. Será uma espécie de parceria entre Japão e Estados Unidos, primeiro para a defesa, é sim um porta-aviões. Dali, desta ilha, decolarão os aviões, os caças de última geração, os F-35 e outros, decolarão dali. Mas também será uma base, claro, evidente, uma base nuclear e também uma base de treinamento para soldados, para militares japoneses. A matéria saiu no The Japan Times e diz o seguinte: o governo disse na segunda-feira, ou seja, hoje, que concordou em comprar, junto com os Estados Unidos, uma ilha desabitada na província de Kagoshima, com o objetivo de permitir que os militares dos Estados Unidos a usem para a prática de decolagem e pouso. A aquisição de 16 bilhões de ienes, ou 146 milhões de dólares, da Ilha Maji, com 8 quilômetros quadrados, abrirá o caminho para a relocação do local de treino dos caças americanos no Japão. Abre aspas. É importante proteger o local da prática de desembarque de transportadores de campo do ponto de vista da segurança, para que continuemos a tentar a construir uma instalação permanente o mais cedo possível, disse o secretário-chefe de gabinete Yoshihide Suga, em entrevista coletiva. O acordo foi alcançado na sexta-feira e anunciado hoje.
os Estados Unidos costumavam realizar práticas de pouso e decolagem na base aérea de Atsugi, na província de Kanagawa, mas o local de treinamento foi transferido para Iwo Jima para Iwo Jima nos anos 90. Porém, a transferência sempre teve o caráter temporário devido a ser uma região densamente povoada, como eu mostrei no mapa. Então, esse novo local para a grande base americana no Japão fica numa região não povoada e muito bem localizada em relação à China. A China, aliás, que costuma invadir águas territoriais de outros países. Agora terá um gigantesco porta-aviões nas suas costas. Isso quer dizer o seguinte: os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul não estão brincando com o inimigo. Muitas vezes, temos a impressão de que a Coreia do Norte tem liberdade total, a China pode fazer o que quer, mas o governo Trump está, de algum modo, dando sinais de que em 2020 terá uma política externa mais agressiva. Serão os 4 últimos anos de Donald Trump na presidência e certamente Trump não terá tanta preocupação nos próximos 4 anos em manter, digamos assim, a opinião pública alheia ou preocupada demais ou então crítica demais com as ações americanas no exterior. Os Estados Unidos certamente mudarão a sua política externa depois das eleições. Trump, é bom dizer, ganhará de barbada, a menos que os democratas tirem um coelho da cartola. E aí entra a questão do impeachment. Vou falar disso hoje à noite, numa live exclusiva para membros, como querem derrubar Donald Trump. Bem, o impeachment passará na Câmara, será levado ao Senado. E aí a maioria no Senado é republicana. Ocorre que os democratas estão ou fizeram de tudo para levar o impeachment ao Senado na esperança de convencer, entre aspas, senadores republicanos a votarem contra Trump. Pode ser que esse convencimento signifique muitos milhões de dólares. E aí é preciso lembrar que a esquerda tem, sim, seus muitos milhões de dólares. Muita gente da esquerda, como George Soros, por exemplo, os grandes magnatas hoje, os globalistas, têm muito dinheiro e poderiam estar apostando nisso. Uma forma de convencer, através de bons argumentos, senadores republicanos a votarem a favor do impeachment e derrubarem Donald Trump. Já começaram o processo de modo um pouco bem característico da esquerda. Vejam essa interessante matéria saída hoje no Breitbart News. A matéria diz o seguinte: essa senhora que vocês estão vendo aqui na direita do vídeo, numa entrevista à NBC, é a deputada Zoe Lofgren. Essa deputada já saiu atacando os senadores republicanos. Ela, do nada, passou a denunciar um conluio dos senadores republicanos para salvarem Donald Trump no Senado. Ora, aparentemente é uma imbecilidade, uma idiotice,
porque se são republicanos, esses senadores, é evidente, têm o compromisso de salvar o seu presidente, que é republicano, porque sabem que não existe nenhuma prova contra Trump, uma prova suficiente para impeachmentá-lo. Mas acontece que essa que essa deputada democrata está acusando-os de algo para criar um certo constrangimento. A matéria do Breitbart diz o seguinte: no domingo, a deputada Zoe Lofgren previu que algumas senadoras americanas manipulariam o julgamento de impeachment caso o impeachment chegasse ao Senado. Eles sabem que chegará ao Senado. Lofgren disse que, disse ao CASDC da MSNBC, programa, que com base no que ela está ouvindo, as senadoras Lindsey Graham, republicana, e Mitch McConnell, também republicana, planejam melar o julgamento, ou seja, blindar Donald Trump no Senado, para proteger o presidente Donald Trump, que ela advertiu seria um problema sério para o país. Ou seja, a tática deles é advertir o povo que haverá maracutaia. Por que estão batendo na lata com tanta força? Porque atrás dos panos existe sim um canto da sereia. Estão tentando comprar senadores. Na frente batem a lata para chamar a atenção da grande mídia, para distrair o povo, e nos bastidores estarão certamente oferecendo malas cheias de dólares para que senadores votem a favor do impeachment. Acuse-os daquilo que você é. Acuse-os daquilo que você faz. É a tática usada agora pelos democratas. Estão falando alto de que haverá maracutaia, mas nos bastidores estão tentando comprar senadores para derrubar Donald Trump. Claro que existe muito interesse nisso, principalmente de fora. Se voltarmos os olhos agora para o Japão, entenderemos o porquê todo mundo quer derrubar Donald Trump. Porque de 2020 em diante, depois de sua reeleição, a coisa ficará quente para o eixo do mal. Basta ver onde os Estados Unidos colocarão os seus aviões daqui para frente lá no Oriente. A China deve estar realmente muito interessada no impeachment de Trump. E aí, aí a mala de dinheiro a senadores é muito possível que contenha também uma gigantesca quantidade de dinheiro chinês. É bom que os republicanos fiquem espertos. Até depois.